Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje quem vos fala é a irmã Nayara Carvalho, da sede da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo do Gama, sob a direção de nossa amada pastora Loide Ramos. Hoje nós estaremos nos aprofundando a mais um capítulo da carta de Paulo aos Filipenses, dando assim continuidade à nossa leitura bíblica diária. Veremos que no segundo capítulo da carta aos Filipenses, Paulo trata de assuntos não só importantes para a igreja de Filipos, a qual ela era muito amada por Paulo, mas que também serve como exemplo para a nossa vida cristã. Irmãos, a carta de Filipenses demonstra um cuidado especial do apóstolo Paulo para com a igreja de Filipos. Cuidado esse que era recíproco, pois a Bíblia relata que por muitas vezes a comunidade de Filipos se compadecia das aflições que Paulo sofria por amor ao Evangelho. Amor esse que o levou até mesmo à prisão, como vimos em Filipenses, capítulo 1, versículo 7. Vamos ler. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. E sendo assim, Paulo, com todo esse cuidado, no capítulo 2, demonstra aos filipenses aspectos importantes sobre a obra de Deus. Dessa forma, ele vai iniciar o capítulo dizendo, Filipenses 2, versículo 1 ao 4. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Nestes versículos, o apóstolo Paulo ele está advertindo a igreja de Filipos, advertindo, irmãos, quanto ao perigo da desunião entre os crentes no meio da igreja. Ora, irmãos, Filipos era uma colônia do Império Romano e parte da força de Roma era a união dessas suas colônias. Paulo estava alertando aos irmãos filipenses a servirem bem uns aos outros, deixando seus próprios desejos pelo bem comum de todos os santos. A partir do versículo 5 até o 11, Paulo traz aos filipenses e a nós, cristãos, o maior exemplo de humildade e obediência a ser seguido. Ele nos mostra o exemplo de Cristo, o autor e consumidor de nossa fé. Paulo aconselha que sigamos esse exemplo e diz, versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amados irmãos, nunca existiu e jamais existirá um exemplo maior e melhor que o de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi exemplo de humildade, obediência e amor ao seu Pai.
Sabe, em Mateus capítulo 11, versículo 29, Cristo, ensinando aos seus discípulos, disse: Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Versículo 6 do capítulo 2, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Isso mostra que mesmo Cristo, sendo divino, não desejou o lugar de Deus. Muito pelo contrário, ele esvaziou-se de si mesmo e tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Irmãos, a palavra de Deus explica esse fenômeno da divindade de Cristo. Em João, no capítulo 1, versículos 1 ao 3, vamos ler. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Certa vez, Jesus teve que esclarecer a Filipe a respeito de sua divindade. Isso está relatado no livro de João, capítulo 14, dos versículos 8 ao 10. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê, a mim ver o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Mas como compreendermos que Jesus torna-se semelhante aos homens? É impossível Jesus se tornar igual aos homens, mas para cumprir o plano de Deus, meus irmãos, ele se torna semelhante a tais. A palavra de Deus explica em João 1,14 que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E assim vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Portanto, irmãos, Cristo, ao fazer-se homem, ele esvaziou-se não da sua divindade, mas de sua glória. Mas, amados irmãos, chegou o tempo em que Deus o exaltou soberanamente. Hebreus capítulo 1, versículos 3 e 4 nos diz o seguinte: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. E aqui, Paulo dá o maior exemplo que nós podemos ter, que é o exemplo de Cristo. Já adiante, explorado o conteúdo desses primeiros versículos, irmãos, do segundo capítulo de Filipenses, nós passemos então a compreender, a partir de agora, a importância que algumas pessoas tiveram no ministério de Paulo com a igreja de Filipos. Além de Timóteo, que sabemos o quanto era amado e amigo pessoal de Paulo, inclusive seu filho na fé. Paulo cita com veemência uma pessoa chamada Epafrodito. E no capítulo 2 vamos entender um pouco mais de Epafrodito. Ora, espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. Versículo 25 diz: julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover
às minhas necessidades. Irmãos, nesse contexto, Paulo escolhe para o dado momento um mensageiro de confiança. E essa pessoa é Epafrodito, o qual Paulo chama de irmão e cooperador, como lemos no versículo 25 agora mesmo. Quando os filipenses eles souberam que Paulo estava preso na época, logo se preocuparam e ansiaram em ajudá-lo de alguma maneira. Então enviaram-lhe um presente por meio de Epafrodito. Não só tinham a intenção de que o Epafrodito fosse o portador deste presente, mas também de que ele servisse a Paulo no que fosse preciso, irmãos. Filipenses, capítulo 4, versículos 15 a 18, vemos bem isso. Olha só. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também, uma e outra vez, me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Paulo, ele finaliza o 2º capítulo do livro da carta aos Filipenses com um lindo testemunho de Epafrodito. Tamanha foi a ajuda dada por ele e pelos irmãos de Filipos, para que os irmãos filipenses pudessem o receber, confortando-os com amor e a fé. Filipenses 2, versículos 29 e 30. Recebei-o, pois, no Senhor, com todo gozo, e tendo-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Este é um lindo testemunho que Paulo narra do seu cooperador Epafrodito. E assim, amados irmãos, com todos esses ensinos que o capítulo 2 de Filipenses, que essa carta nos trouxe, terminamos mais uma leitura bíblica de hoje. E aqui eu desejo a paz do Senhor para todos. Amém.